Volta às 7 horas e 23 minutos. Muito bom dia para o senhor e para a senhora que nos acompanham. Vamos até 8h30 da manhã, Silvana Ramiro. E a gente volta a falar da operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra um esquema de fraude tributária em Saquarema, na região dos Lagos. Você vê, a polícia está atrás de quem? Ex-prefeito da cidade, que é o Antônio Pérez Alves. Ele hoje é secretário de desenvolvimento e aí é casado com a atual prefeita. Está tudo ali em família ali. E o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça Filho. Vamos falar com o Benhur Correia. Benhur, basicamente aí o pessoal está atrás aí de dinheiro que estava sendo aí desviado em contratos, enfim, explica pra gente. É um esquema muito sofisticado, na verdade, que estava sendo usado através da Prefeitura de Saquarema, com algumas empresas envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei, na época em que o Ari Graça foi presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Paixão, Silvana, eu, a Gabriela Moreira, a Ana Beatriz Lourenço e a repórter Márcia Brasil, a gente está acompanhando essa operação agora de manhã. Eu estou aqui no Leblon, onde fica um dos endereços ligados a Ari Graça. Vamos lembrar que ele é presidente da Federação Internacional de Vôlei, então ele não está no Brasil agora, ele não estava no endereço. Os agentes do Ministério Público e da Polícia tiveram que chamar um chaveiro para abrir aqui o apartamento e cumprir esse mandado de busca e apreensão. O MP, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, denunciou o ex-prefeito e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, o Ari Graça, por lavagem de dinheiros e possivelmente uma evasão de divisas fiscais. Durante a gestão do Antônio Pérez, ele editou umas leis complementares que concederam benefícios fiscais para empresas e que estavam abaixo do piso constitucional. Ou seja, ele estimulou várias empresas a abrirem sedes falsas em Saquarema e assim praticar a evasão fiscal, ou seja, pagar impostos em um município indevido. De acordo com a denúncia, enquanto o Ari Graça foi presidente da CBV, ele manejava os recursos do patrocínio do Banco do Brasil em benefício próprio, em benefício do grupo criminoso denunciado, celebrando contratos com essas empresas recém-criadas e que tinham sede fictícia lá em Saquarema. O Ministério Público do Estado, então, fez essa denúncia e descobriu que mais de 700 empresas foram criadas num mesmo endereço, ligado a Saquarema Business Center, uma empresa da qual o ex-prefeito Antônio Pérez era sócio. O irmão, de acordo com a denúncia também do Ministério Público, foram denunciados o Fábio André Dias Azevedo e o Marcos Antônio Pina Barbosa, que eram superintendentes e subordinados de Ari Graça, né? Eles faziam, então, parte desse esquema de contratação de empresas fictícias, que tinham sede fictícia lá em Saquarema. O irmão do ex-prefeito, Antônio César Alves, também foi denunciado. Ele prestava serviços de contabilidade para a Confederação Brasileira de Vôlei nessa época. Agora a gente vai com a Ana Beatriz Lourenço para entender como é que esse esquema era usado lá em Saquarema, qual a relação do prefeito, por que esse tempo inteiro o prefeito, então, está sendo investigado. Ana, com você. Exatamente, Benhur, você mencionou sobre essas empresas que teoricamente estariam sediadas aqui, e eu digo teoricamente porque na verdade eram empresas fictícias, né? E para explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai conversar com o promotor de justiça do Ministério Público, o doutor Marcelo. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia Rio, doutor Marcelo. Me explica um pouquinho sobre essas empresas fictícias. Elas teoricamente estariam sediadas aqui em Saquarema, certo? Certo, na verdade, assim, em razão de uma lei complementar, aliás, diversas leis complementares que instituíram benefícios fiscais, várias empresas migraram para Saquarema para aqui fixar o domicílio fiscal. E com essas empresas aconteceu exatamente isso. Elas foram recém-criadas e, na verdade, no mesmo local onde elas funcionavam outras centenas de empresas, o que significa dizer que elas, de fato, não funcionavam nos endereços que declinavam e informavam a Receita Federal. E essas empresas nem funcionários tinham, né? Como o senhor estava me explicando, que eram empresas que nem estavam regulamentadas, né? Na verdade, a própria Controladoria Geral da União identificou que elas não tinham, né, empregados trabalhando para ela. O Ministério do Trabalho e Emprego também constatou inclusive numa diligência que existiam 3 únicas pessoas nesse mesmo local que receberiam as correspondências, que na verdade eram funcionários da empresa que sublocava
né, através de contratos de sublocação para essas empresas, que pertencia essa empresa ao ex-prefeito Antônio Pérez. Importante a gente pontuar novamente que essas empresas recebiam o dinheiro que vinha do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha ciência sobre esse esquema? Vocês já descobriram algo relacionado ao Banco do Brasil diretamente? Inclusive, a própria Controladoria Geral, também, quando apurou os fatos, identificou que o Banco do Brasil desconhecia que esse serviço de marketing era terceirizado. E o que é mais grave, na verdade, foi terceirizado para sócios de empresas que eram de ex-superintendentes ou superintendentes da própria CBV. O que significa dizer que, na verdade, o dinheiro era remetido para a CBV, que transmitia esse dinheiro para essas empresas que eram de superintendentes e dirigentes da própria CBV. E é aí que entra, no caso, o ex-prefeito aqui de Saquarema, Antônio Pérez, né? Ele tinha ligação com esse repasse dessas verbas, ou ele era exatamente o dono das salas comerciais onde funcionavam essas empresas, teoricamente, né? Ele era o responsável, ou seja, era um dos sócios, né, além de outros, que eram inclusive funcionários integrantes da administração dele. Eles eram sócios todos de uma empresa que, na verdade, sublocava não só para essas empresas, para outras centenas de empresas que funcionavam, né, tinham domicílio fiscal nessa região. E aí o ex-prefeito, na verdade, ele era um dos sócios e era a pessoa que criou e editou as leis à época para que essas pessoas jurídicas viessem para Saquarema. Perfeito, doutor Marcelo. Ele que é um dos promotores do Ministério Público à frente dessa investigação. A gente continua acompanhando, então, os desdobramentos da operação. Fastiel e Silvana. Bom, muito obrigado pelas informações.